2020. 2020, o meu ano que eu completo 40 anos, ano 2020, onde tudo começou. Uma frase que define esse ano de 2020, uma frase que o Senhor gerou em nosso espírito, em nosso coração, foi uma promessa que Ele tinha dito lá atrás. E hoje estamos vivendo uma revelação. Promessa foi o que Ele disse, revelação é o que nós estamos vivendo. Falar de promessa foi o que Ele disse, a revelação que nós estamos vivendo. Eu lembro de um texto de Gênesis 12, que Deus chama Abraão, Ele faz promessa. E o fato de Abraão ter recebido a promessa não ia significar nada se ele não obedecesse. Mas Abraão, ele obedece, ele sai. E quando ele sai da sua terra, ele já estava vivendo essa revelação. Ou seja, gerou em Abraão alguns incômodos. O que gerou muito em Abraão foi o quê? Ele renunciar. Tudo aquilo que ele tinha de conforto, para viver uma promessa, para viver a revelação, ele teve que abandonar tudo e partir para um lugar que ele mesmo não sabia para onde ia, ele só obedeceu. Ele largou tudo e partiu. Desse trajeto houve muitas coisas aconteceu na vida de Abraão. Mas o fato é que Abraão ele só estava focado na revelação, assim como eu fiquei focado na promessa que Ele tinha liberado na minha vida e a revelação que eu estou vivendo hoje. Esse é um dia que a empresa que eu trabalhava, 109 quilômetros daqui de Potimão, meu coração ardia porque eu trabalhava distante e tinha que dormir lá no terreno, né, no estacionamento, no meio do mato, muito frio. E meu coração aqui, porque eu queria estar aqui fazendo coisas na igreja, eu queria estar fazendo obras na igreja. E certo dia eu saí do refeitório, saindo de dentro da empresa e indo para o estacionamento, onde eu dormia, no meu carro. O Espírito Santo, aquele dia, o Espírito Santo estava gerando algo no meu coração e eu não estava entendendo, eu estava com aquela angústia de querer estar aqui na igreja, querer estar com a minha família. E antes de entrar para o meu carro, eu tinha levantado, né, um local onde eu fazia a minha adoração, a minha oração. Nesse dia, aquele céu estava muito estrelado, mas estava muito frio. Eu orei ao Senhor, entrei para o meu carro, coloquei uma palavra para assistir, mas eu adormeci naquela palavra. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que já era tarde da noite. Eu acordei como se uma voz estivesse clamando dentro do meu coração e eu levantei. Eu comecei eu levantei, mas falando em línguas. E falando em línguas, falando em línguas, e falando em línguas, e falando em línguas. E uma língua que eu nunca tinha falado antes. E o engraçado que nesse dia eu falava em línguas, eu começava na madrugada, gritava, mas falava em línguas. E é como se o Espírito Santo me tirasse do meu corpo. É como se o Espírito Santo tivesse tirado do meu corpo e me colocado aqui e estava mostrando o meu corpo, eu falando em línguas e como estava chegando no Senhor. É como se eu estivesse aqui e o Espírito Santo mostrando para mim, olha, eu estou te mostrando como você fala em línguas e como a sua petição está chegando nos ouvidos do Pai. E eu achei aquilo lindo. Aquilo girou dentro do meu coração que nunca mais foi o mesmo. Eu me lembro que naquele dia, quando amanheceu, vindo para minha casa, eu tive que parar o carro por duas vezes no meio da estrada, porque eu não aguentava, eu só falava em línguas, eu queimava dentro de mim. Quando eu cheguei em casa para compartilhar com a minha filha, com a minha família, com a minha mulher, eu na cozinha, eu falei, aquilo era mais forte, aquilo queimava dentro de mim. E é engraçado que quando o Espírito Santo mostrou como estava chegando, por isso que se nós não sabemos o que falar, fale em línguas.
Mas pastor, tu não está entendendo o que você está falando. Pelo menos, meu irmão, eu não entendo, mas o Espírito Santo, Deus sabe. Porque quando eu falo em línguas, aquilo que eu não sei é aquilo que de fato eu tenho que pedir. O Espírito Santo traduz para Deus o que eu estou pedindo. E de fato, ele mostrou tudo aquilo que eu estava pedindo. Ou seja, foi uma construção que começou dentro de mim. Um renovo, uma nova língua, uma nova vida, um novo revestimento. Aí eu falei, Deus, o que está acontecendo? Bom, começamos, entramos nessa quarentena, algo que o mundo não esperava. E o Senhor antes tinha mostrado aqui no altar a revelação da obra, né, que nós íamos fazer. Engraçado que essa obra, esse lugar não era nosso ainda. Esse lugar não era nosso ainda, o contrato não estava no nosso nome, e o Senhor me revelou. Quando o Senhor revelou a obra que nós íamos fazer, eu falei, Senhor, como nós vamos fazer essa obra, se esse lugar não é meu? E o Espírito Santo pegou e falou, olha, enquanto eu te mostro, enquanto eu te revelo, você vai trabalhar dentro da minha revelação. Se fosse para você fazer com dinheiro, eu te dava o poder. Então eu comecei a entender, eu falei, Senhor, então eu vou anunciar para a igreja o que o Senhor está me mostrando. E eu revelei para a igreja, se o Senhor mostrou, é porque esse lugar vai ser nosso. Então, quando chegou os 3 meses do antigo pessoal, eles passou o contrato, nós assinamos o contrato aqui com esse lugar, nós entramos na quarentena, tudo se fechou, e nós entramos aqui e começamos a fazer obra. Alguns irmãos perguntaram, pastor, como o Senhor está fazendo obra? Irmãos, eu não sei explicar, mas o Senhor enviou a mão de obra, né? O Senhor enviou os homens para estar aqui fazendo essa obra linda, esse altar, tudo que fez aqui na igreja, tudo que aconteceu aqui na igreja, foi tudo dentro de uma quarentena. Ou seja, algo que o Senhor estava construindo lá atrás, um novo espírito, uma nova casa, uma nova vida espiritual, o Senhor começou a fazer aqui dentro desse espaço também. A obra em meio ao caos. Por isso eu sempre digo que o caos não é para te afastar, o caos não é para te matar, o caos é para te trazer mais perto de Deus e você reconhecer quem é Deus na sua vida em meio ao caos. Então assim, todas as pessoas que estiverem envolvidas, eu sou grato muito a Deus. O meu agradecimento em primeiro lugar é o Espírito Santo de Deus, porque foi Ele e é Ele o responsável de tudo isso que está acontecendo aqui. O Senhor nos deu um monte, eu fui procurar logo um monte. O Senhor, o Espírito Santo conduziu a um lugar e ali nós consagramos aquele lugar e aquele monte ali é o Monte Helbot. E dentro dessa quarentena, antes do pastor ir para o porto, dessa quarentena, nós estivemos num monte juntos ali orando. E eu me lembro que eu estava de joelho dobrado e ele estava orando, né, intercedendo, com as mãos levantadas, intercedendo lá, né, pela cidade, pelo mundo e tal. E tinha, do outro lado do morro, tinham as máquinas trabalhando. E daqui a pouco um carro, né, que eu acho que é o supervisor daquele local, ele veio de lá daquele morro e subiu com o carro lá no monte, com a rua de trás. Parou o carro lá em cima do monte, foi até o pastor Jorge e falou, olha, eu não quero cruz aqui, eu não quero nada aqui. Eu sou responsável, sou gestor desses terrenos aqui. E eu me lembro que o pastor Jorge falou com ele, olha, nós não vamos tirar o monte, nós não estamos fazendo nada. Nós perguntamos se nós podíamos, não tem cerca, não tem nada, se nós podíamos estar orando, nós estamos orando aqui. E esse homem muito rude falou, olha, eu não quero cruz nenhuma ali, então aquilo. Eu falei, se o senhor quiser, então depois o senhor pode arrancar, o senhor pode tirar. Aí eu estava orando, e depois o pastor Jorge veio e falou que o rapaz tinha falado com ele. Eu me lembro que eu levantei uma oração e falei, Senhor, se o Senhor de fato nos deu esse monte aqui, aquelas máquinas, aqueles operadores, quando estiverem fazendo a limpeza aqui dos matos, estiverem limpando aqui, Senhor, se o Senhor nos deu essa cruz, eles não vão tirar e eles vão ter experiências sobrenaturais do Teu Espírito Santo aqui. Pois bem, fomos embora e nós entramos na quarentena e eu não fui, né? Ficamos nessa quarentena mais rigorosas, né? Teve uma parte que ficou mais rigorosa, que eu não podia sair dentro de casa. E nós ficamos ali dentro. Foi depois de 3 meses, quando
o decreto, né, da quarentena, de voltar ao normal, de andar de máscara e entrar em alguns estabelecimentos, voltou a caminharmos de volta, né? A primeira coisa que eu fiz foi reunir a igreja para irmos ao monte agradecer a Deus. E todos estavam muito motivados de ir ao monte, muitos estavam tudo motivados nesse dia, né? Ah, que legal, vamos para o monte e tal. E o Espírito Santo sabia que a minha motivação era uma só. De quando virar a ruazinha que dá para ver o monte, era ver aquela cruz. E eu estava dentro do carro quieto na minha, só esperando aquela curva para me ver se a cruz estava lá. Eu me lembro que quando viramos a curva, que eu olhei, a cruz estava lá em cima. E quando nós subimos aquele lugar, aquele terreno, estava tudo limpo, e a cruz estava intacta naquele lugar. O Senhor nos deu uma revelação, um belo dia no monte. O Senhor me deu uma revelação sobre o meu chamado, que o meu chamado é alinhar, posicionar e encorajar. E o pastor Jorge falou: pastor, e direção, porque direcionamento é apostólico, direcionamento é o envio. Eu falei: pastor, tá ligado. Aí fui orar ao Senhor, o Senhor falou: filho, identidade. Aí eu desenhei no papel um bonequinho e coloquei Jesus, que é o cabeça, o corpo, como o apóstolo Paulo desenha a igreja. Cabeça, Cristo, que é a identidade. Aí eu coloquei alinhamento, posicionamento, encorajamento e direcionamento, que é o envio. Aí tá, falei: cara, e o Senhor começou a gerar no meu coração: vamos fazer discipulado. E eu iniciei: vamos dar o discipulado. Quando isso aconteceu, eu pedi o Eric, né, para fazer a Lalesca, para fazer a imagem. E eles criaram a imagem e colocaram todos os temas, os 5 temas. Então, nós podemos definir como os 5 ministérios. Também, porque a vida de um homem de Deus só vai viver os ministérios, seu chamado, se nós tivermos esses 5 temas: identidade, alinhamento, posicionamento, encorajamento e direcionamento. Então eu comecei, fizemos, e quando nós anunciamos na igreja, aqui no telão da igreja, uma das ovelhas aqui na igreja, eu falei para eles que eu tenho que mudar o posicionamento sobre o alinhamento e a identidade que está ali. E uma das ovelhas falou assim: pastor, não muda não, porque se você ler de baixo para cima, está escrito de Pai. E ficamos assim, pasmo, ficamos assim: meu Deus, o que é isso? Isso é para vocês verem que é uma revelação mesmo de Deus para nossas vidas. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha esposa, não tem a ver com a igreja, tem a ver com uma revelação que nós estamos vivendo. Essa é uma revelação de fato que nós estamos vivendo em meio a tanto caos nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo esse discipulado, que é o de Pai, que nós estamos preparando a igreja, alinhando a igreja para direcionar a igreja para a volta de Yeshua, para a volta de Jesus. Hoje nós estamos vivendo esse caos todo e nós queremos buscar um argumento na política. Tudo isso é para se cumprir, mas tudo isso também eu entendo que é para a igreja se posicionar, para fazer que o nome de Jesus se posicionar. De que forma? Se posicionar para a volta de Jesus, para a volta de Yeshua. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, para um ano que está iniciando, para um ano que nós não temos esse poder de saber o que será, mas uma coisa é certa: se Deus hoje chama a nossa atenção para nós sabermos quem nós somos, para nos alinhar, posicionar, encorajar, para sermos direcionados, é porque o Senhor quer fazer grandes coisas. Muitos sonhos o Senhor trouxe nesse lugar e falou sobre muitas águas. E nós tomamos posse da nossa vida para algo que está para acontecer. E eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida para esse ano de 2021. E a palavra que eu libero, a palavra que eu deixo aqui, para você que vai estar assistindo esse vídeo, para esse ano que está para iniciar, que é o ano de 2021, eu deixo para vocês em Romanos 8, versículo 18 e 19, que diz assim: considero
que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Irmãos, posicione, alinhe e tenha coragem, porque há uma grande expectativa lá fora, uma grande expectativa de toda a criação, no dia que os filhos de Deus serão revelados. Quem são esses filhos? Eu e você. Não reclame pelo que você está passando agora. Seja grato, porque coisas maiores podem vir, mas só filhos posicionados, só filhos encorajados poderão ter a revelação e viver a revelação do que o Senhor está trazendo para os dias